desenvolvi ideias, te mostrei ideias que em outros colégios eles ficam às vezes meses trabalhando. E isso foi um problema na física de primeiro ano de ensino médio durante anos no Brasil. Em muitos colégios que começavam com cinemática, alguns alunos apresentavam tamanha dificuldade de entender a cinemática, o professor ficava o ano inteiro dando cinemática, acabava o ano e ele não falava de energia, não falava de força, de decomposição das leis de Newton, ficava só em cinemática o ano inteiro. E alguns professores, alguns educadores consideram cinemática uma matéria morta, uma matéria que não vale a pena explicar, que não vale a pena porque ela na faculdade tu não vai avançar muito nela. Eu acho uma grande babaquice. Eu acho que se o cara não entende cinemática, ele não vai entender nada demais pra frente. Por mais que cinemática seja morta, digamos, não tem nada de novo para ser descoberto em cinemática, eu acho que se o cara não entende do básico da física, qualquer outro fenômeno tu vai ter que usar a ideia de velocidade, a ideia de distância, e aí tu fica perdidão porque tu não manja da cinemática básica. De qualquer forma, eu acho muito bonita a nossa apostila, muito moderna no sentido de dar uma ideiazinha de cinemática no começo do ano, velocidade média e aceleração, referencial, posição, distância, aquela história toda. Trabalha com outras coisas muito mais divertidas, muito mais legais, mais simples, e deixa a casca grossa só pro finalzinho, pra gente bater um papo, pra gente fazer uns exercícios. Como foi uma aula pancadona, a última, eu queria revisar os conceitos que nos permitiram desenvolver as equações que nós desenvolvemos. Que equações, professor? Equação horária... Opa! Equação horária da posição. O teu livro está com S e S0. Eu uso D e D0 por causa da UFS. Equação horária da velocidade. Cheguei a desenvolver de Torricelli também? Sim. Fiz, deduzir? Legal. E a equação de Torricelli. As três equações que resolvem todos os problemas de cinemática. Não quer dizer que só as equações vão resolver sozinha. É equação usada por ti, né? Por um cara que tem bom senso, tem matemática básica apurada, é um bom leitor. Aí o cara consegue se virar na maioria das questões. Claro que tem questão que dá encrenca. Eu já peguei questão de cinemática, cara, que eu me matei para resolver. Mas não tem que se preocupar com essa, você tem que primeiro se preocupar com a base. Estava eu agora resolvendo as questões de física da UDESC. Cara, é muita coisa básica. Muito, 80% da prova é base, é básico, não precisa ser ninja, não precisa saber resolver a questão foda. Aí tem uma questão que deu trabalho, que eu tive que ler 2, 3 vezes para entender o que o cara estava me dizendo. Tem questão até que é mal feitinha, o cara se perde um pouquinho nos conceitos físicos. Tem de tudo. E o que eu quero? Eu quero que tu domine a base. Só isso. Tu sabe o nome das equações? Eu fiquei feliz. O que é isso aqui? Eu prefiro outro nome. Não, só a letrinha, só a letrinha D. Posição, eu prefiro que chame de posição. D lembra uma distância, distância até o referencial, né? Posição, então o que é D0? Isso, V0. Velocidade inicial T. Estou feliz, beleza. E se o movimento for uniforme? A aceleração é 0, e aí tu bota quanto ali? Ai que bonitinho, aí fica aquela equaçãozinha de antes, ó. Tá vendo? Isso é importante enxergar. Isso é importante enxergar. Velocidade. Beleza, para saber diferenciar V de V0. Ó, cuidado. Se, eu só citei, se o movimento for uniforme, significa que a velocidade é constante e, portanto, a aceleração é 0. Aí tu bota 0 ali, 0 vezes qualquer coisa dá 0, a equação fica menorzinha. Só estou mostrando para vocês que se for um movimento uniforme, pode comemorar que a equação fica menorzinha ainda. Olha, por exemplo, que idiota fica essa segunda equação para movimento uniforme. Não é óbvio isso? V igual a V0. Por que eu estou afirmando que V igual a V0? Porque a velocidade final vai ser sempre igual à inicial, porque a velocidade não muda. Ou seja, essa equação ela fica tão idiota que fica inútil quando o movimento é uniforme. Não faz sentido usar essa equação para velocidade constante, concorda comigo? Aceleração é 0, fica... A velocidade final é igual à inicial, óbvio. É uniforme. Certo? Essa aqui também, ó, que idiota, ela fica por aceleração 0, ó, inútil. Essas duas últimas a gente só usa, né, se tiver aceleração. Aliás, uma coisa que eu não bati na tecla. O que Torricelli não tem que as outras têm? Tempo. Ou seja, um problema que aparentemente falta o tempo, senta no colo do Torricelli, corre pro Torricelli, abraça o Torricelli, Torricelli me salva. O móvel andou tal, aceleração tal, calcule a velocidade, não tem tempo, Torricelli.
Faltou o tempo, Torricelli. Ai meu Deus, cadê o tempo? Tá errada a questão. Não, não, é porque é Torricelli. Até daria para resolver com as outras duas, mas teria que montar duas equações, isolar numa e fazer todo aquele algebrismo do mal que eu fiz para vocês. Torricelli já fez isso pra gente. Então faltou o tempo? Torricelli. Tem que automatizar isso na tua cabeça. Aliás, não custa, não custa. A ideia para poder chegar nessa equação aqui, ó, foi lembrar que no gráfico velocidade versus tempo, a área é a distância. Foi isso que nós usamos para deduzir essa equação, né, galerinha? Isso aqui é muito importante lembrar. Quase sempre o cara tem que calcular uma areazinha de um gráfico velocidade versus tempo para descobrir o quanto o sujeito andou. Então é importante lembrar disso. E aí agora que eu revisei algumas ideias, revisei o nome das equações, revisei cada letrinha, mostrei alguns detalhezinhos, por exemplo, quando o movimento é uniforme, a aceleração é zero, as equações ficam mais simples. Já te falei que Torricelli é quando faltar o tempo. Vamos resolver algumas questõezinhas para a gente familiarizar com essa matéria nova. Digo mais! Olha isso aí. Esse fenômeno aqui é chamado lançamento vertical. Certo? É quando eu pego um objeto e lanço ele verticalmente. Beleza? Desculpa, vou sujar um pouquinho. Foi o nome da ciência. Ó, lançamento vertical. Isso aqui já é queda livre, ó. Isso aqui já é queda livre. Isso aqui já é lançamento vertical. Tu vê a diferença? Isso, lançamento vertical pode ser para cima ou para baixo. Tem uma velocidade já determinada pelo cara que lançou. E queda livre, eu largo, eu solto, ou seja, a velocidade inicial era zero. Mas se eu te perguntar com que velocidade o cara bateu no chão, isso tu fazia com conservação de energia antes, né? Energia potencial gravitacional em cima é igual a energia cinética embaixo, chave de velocidade. Bem fácil. Agora vai dar para começar a matar esse tipo de questão por uma outra matéria, que é cinemática. Eu vou poder calcular a velocidade que o cara bate no chão através das equações da cinemática, não mais da conservação de energia. É mais complexo até, mas é importante exercitar essa ideia também. Eu posso, por exemplo, agora, tem um tiro para cima. Se eu sei a velocidade da bala, eu consigo descobrir que altura essa bala vai, que tempo ela demora para atingir a altura mais alta, com que velocidade ela vai voltar, certo? Então esse tipo de coisa agora a gente vai poder usar estas equações para aplicar em duas outras situações, que são as situações chamadas queda livre. O que é queda livre? Quando solta um objeto. E também lançamento vertical, em que a velocidade inicial não é zero. Lançamento vertical. Então queda livre e lançamento vertical. Essas equações é que vão aparecer. Às vezes, numa apostila ou noutra, num livro, o cara fala, ah não, agora que é queda livre e lançamento vertical, as equações vão ficar assim, ó. Eu fico louco com isso. Oh, que raiva que me dá, cara. Agora as equações são outras. O que é? O objetivo é deixar o aluno apavorado? É fingir que tem um monte de equação que não existe? Né? Então essas equações eu chamo de a babaquice suprema. O cara, não, se eu for medir na vertical eu vou chamar de altura. Aí é H e H0, não é mais posição. Agora é a aceleração da gravidade, então é G. Sabe? Porra, babaquice extrema e completa. Não tem. Não existe essa forma. Essa forma é uma coisa idiota. O que existe é a equação horária. E se tu quiser aplicar ela de baixo para cima, na horizontal, na diagonal, o problema é teu. Pode dar mais trabalho numa situação ou noutra. Agora trocar a letra, chamar de altura só para lembrar que é uma altura, eu acho frescura. Ali, ah não, agora é a aceleração da gravidade. E daí, porra, uma aceleração com qualquer outra? Ignora essa fórmula. Ah, Torricelli, vamos usar o Hzinho de altura em inglês. Né? Então, inclusive questões de lançamento vertical e queda livre agora nós podemos começar a resolver também. E essas questões aí, a tarefa, por exemplo, que eu passei para vocês começava onde? Página 59. 1 e 2. Vamos ver aí o que nos aguarda. Página 59, questão 1. Uma partícula em movimento retilíneo tem a equação horária de sua posição dada por S de t
é igual a menos 2,6t ao quadrado mais 2,4t menos 20,2, onde S é expresso em metros por segundo, onde S e T estão expressos em metros e segundos, respectivamente. A equação horária da velocidade em metros por segundo é dada por... Caramba, olha que legal essa questão, cara. Questão que a UFSC gosta bastante. Ele forneceu a equação horária e pediu a equação horária. E aí, como é que eu vou montar essa equação horária da velocidade? Tiro os dados. Como é que eu tiro os dados? Eu escrevi a fórmula da... Muito obrigado, garoto. Adorei. Muito boa a tua ideia. O que mais? Fizesse alguma outra coisa depois disso? Aí eu descobri qual era qual. E qual é qual, então? D0 igual a 20 menos 20,2. Ah, então tu fez mais alguma coisa. Faz um comentário pra galera, pra tu ajudar a galera a visualizar isso que tu visualizou. Não? Não, é que assim, olha só, talvez os colegas não vão entender por que esse é igual àquele, ó. Porque um tá quadrado. Certo? Então falaria um comentário para ajudar os colegas. Como é que tu percebeu que esse é aquele lá? Não tem tempo. Ah, ó, o amigo percebeu que o elemento que não tem T na equação horária da posição é a posição. Então o elemento que não tiver T nessa equação só pode ser a posição inicial. Eu achei que ele ia falar, professor, eu escrevi o contrário para ficar cada sujeito embaixo do seu amiguinho, né? Mas tudo bem, ele foi pelo T, ótimo, ó, não tem T, não tem T. Então observando, comparando essa equação com essa, eu descubro que a posição inicial do cara era menos 20,2 metros. Agora vai. V0 é quanto? Ó, 2,4, porque é o sujeito que está na frente do T, tá vendo? 2,4 metros por segundo. E com muito carinho, quem é o A? Parabéns! Como o A foi dividido por 2, como não tenho dividido por 2 aqui embaixo, eu vou ter que multiplicar esse valor por 2, né? Porque ele já foi dividido por 2. Então, parabéns para quem teve a paciência de multiplicar esse valor por 2. A aceleração é menos 5,2 metros por segundo ao quadrado. Então, cuidado. Essa questão é uma questão famosa, não só na UFSC, quanto nos vestibulares. O cara pode te dar a aceleração, a posição e a velocidade e pedir para montar a equação, ou ele pode te montar a equação e te pedir quem era a posição inicial, qual era a velocidade inicial, qual é a aceleração. Tu viu que achar a posição inicial e a velocidade inicial é quase imediato, é só olhar o cara que não tem T e o cara que está na frente do T. Porém, olha como é perigoso a aceleração. Por quê? Porque ela já foi dividida por... Se não tiver o 2 aqui embaixo, tu tens que multiplicar por 2 o número de cima, porque ele já foi dividido por 2. Só isso. Certo? Então é onde a galera erra mais, é na busca da aceleração. Mas não acabou. Ele queria a equação da velocidade. Claro, 2,4. Mais com menos vai ficar menos, né? Menos 5,2 vezes T. Olha que questãozinha bonitinha de botar na prova, cara. Eu te dou a equação da posição e peço, monte a equação da velocidade. Tu descobre velocidade e aceleração, substitui e acabou. A primeira vez que o cara faz pode parecer chatinho, difícil, depois de 2, 3 vezes fica uma questão boa de fazer. Letra? Ah, e o cara ainda inverteu ali, ó. Sempre invertendo para tentar nos confundir, o bobão. É, letra A. Bonita questão, famosa também. Depois, questão 2. Questão 2 na mesma página. Bela manhã para aprender física. Sim! Uma partícula executa movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. A equação de suas posições é dada pela expressão. Quero ver se tu prestou atenção, hein, meu querido? Posição inicial. Menos 3 metros. Velocidade inicial. Menos 2 metros por segundo, se for SI, nesse tempo internacional. Aceleração. 2. Cuidado.
quadrado. 1 é o número que está ali na frente, mas já foi dividido por 2. Então qual é o número que eu coloquei no lugar do A para aparecer 1 na frente ao quadrado? 2. 2 dividido por 2, apareceu 1 lá na frente. Sacou? Tu viu? O perigo é a aceleração. Só isso. A aceleração, tu pega o númerozinho na frente ao quadrado e multiplica por 2. Claro, né? Se já não tiver o 2 ali embaixo, né? O professor às vezes bate tanto nessa tecla, tem que multiplicar por 2, multiplicar por 2. Aí aparece no vestibular já dividido por 2 ali embaixo. Nessa hora tu não vai mais precisar multiplicar por 2, é só buscar o númerozinho, né, na frente ao quadrado. Então tem que tomar cuidado. Não tem que decorar, né, meu? Tem que pensar. Não entendi, professor, estou confuso. Mais uma chance então. Ai, ai, ai! Posição inicial. Velocidade inicial. Aceleração. Agora é π. Não é mais π sobre 2 nem 2π, é só π. Porque tem o 2 lá. Aceleração. 2π. Simples assim. Beleza? E tu viu, não pode ter medo. Ah, mas é π, professor. E daí que é π? Tá com medo do símbolozinho? Pô, não pode? Então é isso aí. Muito bem, estou gostando de ver a atenção da galera. NRV. A equação do senhor, pum, deu a equação da posição. Tá ali. É correto afirmar: a trajetória da partícula é parabólica. Isso é um perigo. O que é trajetória parabólica? É que a trajetória é uma parábola. A parábola é o gráfico de uma equação de segundo grau. O safado bota na tua frente uma equação de segundo grau, dá uma vontade louca de dizer que sim. Mas aí quer dizer que o cara está viajando, que ele nem leu o enunciado. Vou ler de novo o enunciado. Uma partícula executa um movimento retilíneo. É em linha reta, pô, que ela está andando. Ah, professor, mas a equação ficou a equação da parábola. Aquela equação informa a posição com o passar do tempo, não informa a trajetória. Cuidado. Isso é muito delicado. A letra A, para dar vontade de assinalar, mas ele está fora da casinha. Ele falou que era em linha reta que andava. A velocidade média da partícula nos 3 primeiros segundos é igual à sua velocidade instantânea em 3 segundos. Olha, meu querido, essa aí, uma pergunta parecida foi feita para os meus colegas que estudam física comigo lá na faculdade e eles erraram. Eles que estudaram a física do ensino médio que vocês já estudaram as físicas da faculdade e não conseguiram raciocinar sobre uma questão muito similar a essa. Eu não sei de cabeça, assim, eu não sei. Sim, a velocidade média da partícula nos 3 primeiros segundos é igual à sua velocidade instantânea. Eu só vou conseguir responder calculando, por incrível que pareça. Porque olha só, o que é velocidade média, galera? Tu pega a distância e divide pelo tempo. Digo mais, na verdade tu pega o deslocamento e divide pelo tempo. Vê o quanto o cara se deslocou, posição final menos posição inicial, e divide pelo tempo. Isso que é velocidade média. Ele está dizendo que a velocidade média dele vai ser igual à velocidade instantânea. Como é que eu acho a velocidade instantânea de um cara? Eu pego a equação horária da velocidade e descubro a velocidade dele na hora que eu quiser. Já que esta é a equação horária da posição, qual vai ser a equação horária da velocidade? Vamos ver. Menos 2, parabéns, esta é a velocidade inicial. Mais 2 vezes t, obrigado. Quando que ele falou, em que tempo que ele quer a velocidade? No tempo 3 segundos, estava no enunciado. Mais 2 vezes 3, velocidade é menos 2, 2 vezes 3, 6, velocidade instantânea dele, 4. Será que a velocidade instantânea dele vai ser a própria velocidade média? Vamos calcular? Velocidade média. Primeiro, galerinha, olha só que perigo. Se eu estou com uma certa velocidade indo só para frente, o quanto eu andei é a minha posição final menos a inicial. Concorda comigo? Agora, se eu faço isso aqui, ó, se eu vou para frente e depois volto, o quanto eu andei não é mesmo que o meu deslocamento. Por exemplo, ó, agora andei 2 metros para frente e 2 metros para trás. Meu deslocamento foi 0. Mas eu andei 4 metros. Minha distância percorrida foi 4 metros. Lembra no começo do ano? A diferença entre distância percorrida, que é o quanto eu ando de verdade, e deslocamento. Posição final menos posição inicial. Se ele falasse, eu quero a velocidade escalar média,
eu calcularia com a distância percorrida. Mas ele só falou velocidade média, né? Velocidade média é deslocamento, por isso que eu botei a setinha. É a posição final menos a inicial. Qual é a posição inicial desse cara, então? Vamos calcular o ΔD aqui separadinho, que é D menos D0. Qual é a posição inicial dele, gente? Obrigado, bota 0 no tempo, se for o caso, né? Dá menos 3 a posição inicial, é o D0, menos 3. E a posição final, vamos ver qual é a posição final? Em que tempo que ele quer a posição final? No 3, né? 3 vezes 3, 9. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 3 com menos 6. Menos 9 mais 9, 0. A posição final dele é 0. Então, quanto que ele andou? 0 menos 3. O deslocamento dele, né, foi 3 metros. Em quanto tempo? Em 3 segundos. Qual foi a velocidade média dele? 1 metro por segundo. E qual é a velocidade instantânea? 4 são iguais? Então tu vê a trabalheira que deu para confirmar. Bacana o teu raciocínio, tá? Ter percebido com o teu feeling ali que não ia ser. Bacana, não é que não dê para fazer, né? Mas é bacana o aluno também ter a matemática para conseguir, né, provar por A mais B, né? Não. Letra C. A velocidade da partícula aumenta com o decorrer do tempo e passa pela origem das posições no tempo 3 segundos. Tu concorda, ó, que quando esse número aqui vai aumentando, o resultado da velocidade vai aumentando? É verdade, né? É verdade. E como é que eu sei se ela passa pela origem no instante de 3 segundos? O que é passar pela origem? Passar pelo ponto zero, pela distância zero. E aí? Tá certo, né? Quando eu coloquei 3 aqui e fiz a conta, deu quanto? Deu 0. Vamos de novo. 3 vezes 3? 9. 9 menos 3? 6. Obrigado. Menos 2 vezes 3? Mais 6 com menos 6? 0. Então, de fato, quando nós montamos a equação horária da posição, nós vimos que quanto maior o tempo, maior a velocidade. E vimos que o bichinho passa pela posição 0 no tempo 3. Confirmou a alternativa C. Na humildade, a gente pode analisar a alternativa D, né? No instante t igual a 3 segundos, o movimento é retardado, retrógrado. Isso foi lá no começo do ano, lembra? Movimento progressivo, vai para frente. Movimento retrógrado, vai para trás. A velocidade aumenta com o passar do tempo em módulo, acelerado. A velocidade diminui com o passar do tempo em módulo, retardado. É isso aí. Ele falou, no instante 3 o movimento é retardado. No instante 3, a acelerar, ó, no tempo 1, ele para, concorda comigo? Vocês conseguem enxergar que se botar 1 aqui dá 0? Então, do 0 até 1 segundo, ele está parando. É retardado. Mas depois de 1 segundo, ele começa a ficar com a velocidade cada vez maior em módulo, não é isso? Aliás, a velocidade está sempre maior em módulo, mas ele vai parando até 1 segundo, porque ele está com velocidade negativa, indo para lá. 1 segundo depois ele para e começa a ir para lá, cada vez mais rápido. Concorda comigo? Ou seja, ele só é retardado de 0 a 1 segundo. Depois ele fica acelerado. Ele disse que ele era retardado no instante 3 segundos. Não. Só de 0 até 1. Dali em diante ele é acelerado. Então tu vê uma informaçãozinha lá do começo do ano. Quero de novo, progressivo. Vai para frente, velocidade positiva. Retrógrado. Vai para trás, velocidade negativa. Só isso. Acelerado. A velocidade aumenta em módulo, galera. Porque ele pode ficar diminuindo cada vez mais negativa a velocidade. Vai estar cada vez mais rápido. É acelerado. Tu entende o que eu digo? Menos 10, menos 20, menos 30. O cara está cada vez mais rápido, só está indo para o lado negativo. Então cuidado, acelerado é quando a velocidade aumenta em módulo. Retardado, a velocidade diminui em módulo. Pode pensar assim também. Retardado, a velocidade está diminuindo até parar. Está indo em direção a parar. E acelerado, a velocidade está aumentando. Não interessa se é para a esquerda ou se é para a direita. Uma outra maneira de analisar isso aí. Bonitinha essas duas questõezinhas iniciais, mas eu pedi mais. O que mais? 61, questão 1. Página 61, questão 1. Olha só, pessoal. Um corredor olímpico de 100 metros rasos. Eu não consigo me conformar. Não consigo. O cara vai já tentasse fazer 100 metros rasos, mediu, deu tempo?
É uma coisa tão vergonhosa e tão assustador, cara. Né? E tu vai lá, faz a marca e tal, na praia, eu já fiz isso uma vez. Não tinha ninguém na praia, beleza, hoje tá bom. Fiz uma marquinha de 100 metros e resolvi tirar só pra ver, né? Como é que é. É muito triste que tu acha que tá, né, que tu é cara rápido, e tu vai lá, faz um puta de esforço, e tu vai medir, e tu vê que tu tá a anos-luz de distância, né? De ser razoável, né? De ser razoável, muito triste. E os caras fazem quanto? 9 e pouco, né, cara? Que seja 10, cara, tu imagina. Se tu fizer em 10 segundos algum dia na vida 100 metros rasos, cara, meu Deus, seria glória, entendeu? Né? Então é assustador. Não, na praia eu falei, né? Ah, sim, não, mas cuidado, galera, 100 metros rasos, de repente é o seguinte, é corredor olímpico de 100 metros rasos, eu tava pensando em correr. Piscina mesmo, meu Deus, aí é mais vergonhoso ainda, os caras fazem os 100 metros na piscina, a diferença geralmente aumenta ainda mais, além da água que o cara toma, né? Certo? Natação eu sempre tive dificuldade, cara. Meu Deus, como eu tomo água quando eu vou nadar, sabe aquele movimentozinho, assim, aquela, não peguei a manha de respirar com tranquilidade, sabe, enquanto o cara nada, não sou bom nisso, né? Que bom que eu fui pra física. Com aceleração constante esse corredor, 100 metros, aceleração constante até atingir a linha de chegada. Então, peraí, 100 metros rasos o cara parte do zero, concorda comigo? V0 igual a zero. Ele atingiu a posição, saiu da posição 0, chegou na posição 100 metros. E a aceleração do cara era constante, ele só falou isso até agora. Até atingir a linha de chegada, por onde ele passará com velocidade instantânea de 12 metros por segundo. A velocidade final dele lá é 12 metros por segundo. Você disse que a instantânea é 12, só que ele ficou com a mesma velocidade o tempo todo. Aí então a constante também é 12. Cuidado. Onde está o detalhe que o amigo deixou passar? A aceleração é constante. Não é a velocidade, certo? Ele partiu de 0 e chegou em 12. Qual é a velocidade média dele? 6 metros por segundo, certo? Só porque é movimento uniformemente variável, hein, gente? Qual a sua aceleração que é constante? Qual a sua aceleração constante? O que está faltando? Faltou o tempo? Copia. Substitui. 12 ao quadrado. Que beleza. 100 menos 0, 100. Tudo bem, era só isso. 12 vezes 12? Igual a 200A. Tá multiplicando, passa. Divide por 100, dá 1,44. Divide por 2, 0,72 metros por segundo ao quadrado. A minha na prova não vai ser um corredor, vai ser um carro provavelmente. E aí eu dou a velocidade do carro antes e depois, dou aceleração, pergunto quanto o carro andou para poder parar. Muito parecido, então eu pergunto delta D, está multiplicando, tudo igual, né? Só que eu te dou a aceleração e te pergunto qual foi a distância que o carro andou até parar, por exemplo. Esse tipo de coisa. É muito comum, né, questõezinhas desse estilo aí caírem. Obviamente, como a gente não teve muito tempo para trabalhar essas questões, né, eu não tenho o direito de ir muito além, eu tenho que trabalhar questões básicas. O que mais que eu pedi? Ah, não, tá de sacanagem, só isso? Ô, vida mansa, hein, meu? Deixa eu fazer o seguinte, então, ó, eu vou fazer um exemplo de lançamento vertical e vou te pedir para fazer um também. Vou fazer um exemplo de lançamento vertical usando essas equações e vou te pedir para fazer um.